Olá, você que é nosso assinante e nos acompanha no canal Sim, Eu Creio. Para nós é uma honra ter você conosco. Ronaldo, obrigado, Sérgio. Prazer estarmos mais uma vez juntos. Obrigado. Agradecemos o Vinícius, que é o nosso produtor e que está sempre conosco. Nós já fizemos vários estudos, inclusive fizemos o comissionamento, a promessa do Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo. E por último fizemos o batismo nas águas, com a presença do pastor Délix Orelama. Hoje nós vamos fazer um estudo, o que é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Exatamente. O que você acha, Ronaldo? Porque nós não vimos Jesus sapatear, dançar. Nós não vimos Jesus para expulsar um demônio gritar, espumar pela boca, fazer cirandas. Eu não vejo esse comportamento nos apóstolos, não vejo esse comportamento na Bíblia, nem nos profetas antes da introdução do batismo nas águas, porque se entende alguns evangélicos e algumas linhas doutrinárias que o Espírito Santo foi comissionado, ele passou a existir depois que Jesus então veio. E isso não é o objeto do nosso estudo, isso não é uma verdade. O que você teria colaborado no sentido de a sua visão pessoal com relação a o que realmente é o batismo do Espírito Santo? Na verdade, tem pessoas que confundem, né, essa questão desses dons, né? Na verdade, o batismo do Espírito Santo, se a gente pegar, tem pessoas que pensam assim, que o batismo nas águas acontece primeiro, ou primeiro tem que acontecer o batismo do Espírito Santo, né? Por exemplo, Jesus, quando ele foi batizado, é o nosso exemplo, né? Houve o batismo de Jesus, ele foi batizado nas águas, ao sair das águas o Espírito desceu sobre ele, né? Embora seja Deus, né? Ali está bem definido ali a questão do batismo do Espírito Santo. Só que na questão do batismo do Espírito Santo, a gente vê como é a pessoa, a gente vê uma conversão da pessoa. O que a pessoa, como ela era antes e com o que ela se torna. A gente vê muito isso no livro de Atos dos Apóstolos. A gente vê muito essa questão da atuação do Espírito Santo, que na verdade deveria ser Atos do Espírito Santo, no livro do Atos dos Apóstolos, né? E a gente vê exatamente a mudança de comportamento das pessoas. Eu gosto muito de ver, de citar uma passagem bíblica, né? Não vou nem me ater aqui à Bíblia, quando, por exemplo, Pedro traiu a Jesus. O que aconteceu? Ele andava de longe, aí daqui a pouco a pessoa falou assim, mas você não era um deles? E aí, ele falou assim, não conheço tal homem. Negou a primeira vez. Logo na frente, mas você fala como um deles. Ele já tinha sido transformado. Eu não conheço tal homem. Ele já tinha sido transformado. Só de andar com Jesus, ele já tinha sido havia uma transformação na vida da pessoa. Não, pelo modo que você fala, já te denuncia. Eu não conheço tal homem que negou novamente. A gente já conhece a história. Então há uma transformação na vida da pessoa, né? E a gente sabe que quando o Espírito Santo batiza uma pessoa, ela tem que gerar frutos. Eu pergunto isso para você porque a Bíblia nos fala amplamente da atuação do Espírito Santo. Antes, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Levando para uma questão da nossa vida, nossa experiência pessoal, eu digo a você que eu vou contar para você algumas experiências minhas. Deus usou, e nós vamos ver os textos bíblicos que mostram como Deus usa tudo que está ao nosso redor, no nosso dia a dia, até mesmo as coisas que são desfavoráveis a nós, e transforma isso em bênção. Mas nós temos um exemplo na Bíblia, claro,
de um homem bom, justo, religioso, capacitado, devotado, e esse homem, ele matava e perseguia em nome de Deus. Nós vamos chegar nele. Aí nós temos ele enquanto religioso e depois nós temos ele como uma vida transformada. Ao conhecer o Evangelho, eu conheci aos 19 anos e me convenci de que aquele era o melhor caminho. E eu fui impactado, eu costumo dizer para mim mesmo, que cada vez que eu vejo o pastor Bulhão pregar, eu sinto o desejo de entregar minha vida novamente a Jesus, porque ele tem um jeito de falar que eu acho que ele acessaria a mim com muita facilidade todas as vezes que eu ouço ele. E aos 19 anos, o mundo nosso era um mundo de uma educação nordestina. Eu vou falar machista, mas entre aspas, porque eu nunca, por exemplo, aprendi a desrespeitar a mulher, nunca aprendi o que chamam de machismo e de feminismo, eu chamo de utopia e contra-utopia. Mas o que é real é a educação masculina, é uma educação, eu não sei na sua região, mas nós somos provados para o vencer. Nós somos feitos para não chorar, nós somos feitos para não fracassar, nós somos feitos para se autocobrar. E todas essas questões, nós acabamos tendo uma autopercepção errada. Na realidade, nós escondemos inseguranças, porque nós temos medo de errar, nós temos medo de fracassar. Então, a gente leva para o batismo todas essas heranças herdadas e cultivadas. Nós levamos os nossos abandonos, nós levamos os nossos traumas de infância. E eu era um garoto praticamente que cresci na rua com muita liberdade. Já falei várias vezes para vocês que a gente tinha determinados comportamentos e Deus, então, vai nos mudando e moldando a partir de coisas que a gente vai vivendo que nós não entendemos, nós simplesmente não entendemos. Mas hoje nós vemos que tudo foi ação de Deus. A Bíblia diz que o poder que capacita é o primeiro tema nosso. Ele também gera transformação. O Espírito Santo não veio para ninguém com a finalidade de virar estrela, de ficar milionário ou de ter qualquer tipo. Ele veio para mudar os defeitos de caráter, os defeitos de personalidades, o temperamento agressivo ou então apático, aquela pessoa que não tem. Então, eu passei por mudanças e eu reconheço essas mudanças. Deus usou todos, tanto as vitórias como os fracassos, me ensinaram muito. Né? A Bíblia diz em Atos 1:8, contudo recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os fins da terra. Ora, esse texto fala que o Espírito Santo foi concedido para que nós sejamos testemunhas de Cristo. Eu não consigo enxergar uma pessoa irada, brava, que bate na esposa, que maltrata os filhos, que não tem legitimidade na sua forma de agir com os seus negócios, representando a Jesus. Então, mas Jesus ama todas essas pessoas e nos ama, porque eu tinha muitas dessas coisas, eu tinha quando era garoto e depois até mesmo do batismo, eu levei isso na sua experiência. Você também passou por mudanças? Sim, sim. Nossa vida é uma constante, né? Assim, diariamente nós somos mudados. Né? Ninguém vira santo de um dia para o outro. O Espírito Santo é o Deus que atua nos bastidores. Então, posso cortar a tua fala? Sim. Que a linha que desculpe eu cortar, esse raciocínio virar santo, porque quando Paulo, por exemplo, se converte, ele diz, eu sou o principal dos pecadores, e eu
desenvolvi a ideia que quando a gente se batiza, na realidade a gente tem consciência de que nós somos o pecador. Exatamente. Por quê? Mas só com um trocadilho, como você disse. Porque o Espírito Santo é que nos convence, né? Da justiça, do juízo, né? Do pecado. Então, se a gente não reconhecer primeiramente quem nós somos, o Espírito Santo não pode atuar. Então, assim, só que essa experiência, né, que a gente estava falando do batismo e tudo, ela precisa ser diária. Depois que a gente recebe o batismo, nós recebemos o mesmo Espírito de Cristo que nós recebemos, a mesma natureza de Cristo na nossa vida. Só que ela precisa ser renovada diariamente, é o batismo diário do Espírito Santo. E isso vai transformando a gente. Antigamente fazia coisa errada, era agressivo, né? Mentia, já não mente mais, porque o Espírito Santo vai trabalhando e aí você vai ver que não faz parte mais da sua vida, né? Por isso que você percebe que quanto mais você se aproxima de Deus, você vai ver que mais pecador você é, porque você necessita do auxílio do Espírito Santo ali, te guiando, te orientando na verdade, nas questões que a Bíblia orienta. Entendeu? Eu vejo dessa forma. Eu também concordo contigo e também vivenciei várias questões dessa na minha pessoa e já vi pessoas sendo... Nós já fizemos aqui um programa onde nós falamos sobre a transformação de alguém e nós temos a plena convicção do poder transformador da palavra de Deus, da atuação do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o Espírito viria para nos transformar em testemunhas e para que nós anunciássemos o Evangelho. Você pode ler Lucas 24, 9, está no nosso resumo, não é? Em Lucas 24, 49 diz assim, ó, eis que eu sobre vós envio a promessa de meu Pai, contudo, permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto. Jesus é elevado ao céu. Esse texto aqui também nos remete a Atos, né? Recebereis poder e tudo. Mas uma coisa interessante que eu vejo aqui, Sérgio, é exatamente nessa questão da ascensão de Jesus. Aqui fala que os discípulos, então, né, os que estavam reunidos, lhe perguntaram, Senhor, será este tempo em que restaures o reino a Israel? Aí Jesus responde, olha, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou seja, trocando aqui uma linguagem mais coloquial, assim, a gente não precisa ficar preocupado, né? Porque às vezes as pessoas ficam preocupadas em profecias, o que vai acontecer e tal. Aqui é como se ele estivesse dizendo assim para o rapaz, olha, não interessa. O que você precisa é ser revestido do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito. Porque assim você vai poder ser testemunha, assim você vai poder realizar a obra que eu tenho para ser realizada. Foi muito bom você falar isso, porque Atos 6, 8, ele diz que Estevão, homem cheio de graça e do poder de Deus, realizava prodígios, sinais, milagres e entre as multidões. Essa frase poderosa de recebereis o poder, de clamar pelo Espírito Santo, nós buscarmos o Espírito Santo, buscarmos na realidade a face de Deus, quando nós buscamos o Espírito Santo, o Espírito Santo não é algo externo ou partículas maiores ou menores de bênçãos. O Espírito Santo é uma pessoa que interage com a nossa pessoa e é engraçado e interessante que nós vivemos num mundo secular, pós-moderno, aliás, um mundo pós-consumismo, porque o mundo já não tem mais definição, e que o mantra hoje das pessoas que precisam de uma mudança de comportamento, que precisam de uma mudança de vida, que querem... isso passou de várias correntes filosóficas, que o coach, por exemplo, é uma espécie de filosofia, tá? Onde acelera você. Mas o que acontece? Hoje as pessoas se auto-endeusam, ou seja, se presenteie, valorize você, se ame. Eu não vejo eu não me lembro de uma única palavra, frase, contexto que indique que nós devamos, como o gato está se lambendo. Porque Jesus diz assim,
aquele que crucificar o seu eu, toma sua cruz e me segue, vai lá e se crucifica. Diz que aquele que perder a vida, ganhá-la. Aquele que negar-se a si mesmo, honra a Deus. Então, é interessante que a lógica de Deus é quando nós nos conhecermos, dizer, Senhor, por me conhecer, eu te entrego. E aí o Espírito Santo passa a atuar. O Espírito Santo, ele já está em você. O Espírito Santo e os profetas do Antigo Testamento. Vamos agora falar sobre como Deus agiu rapidamente, no sentido não que dá ênfase numa teologia, mas você pode ler Miqueias, eu leio Zacarias. Miqueias 3:8, nós vemos o Espírito Santo operando em homens e mulheres, e nós temos vários outros exemplos. Leia para a gente. Miqueias 3:8. Contudo, quanto à minha pessoa, graças ao poder do Espírito de Yahvé, o Senhor, estou cheio de força e de amor, pelo que é direito e justo, e assim posso confrontar Jacó com sua transgressão e a Israel com seu pecado. Eu acho que não tem mais bela descrição. O Espírito Santo gera nele amor por Israel, e por isso ele chama Israel. Nós sabemos que Miqueias foi um grande profeta, chamado pequeno no livro, mas um grande profeta. Que o Espírito Santo gerou amor nele, e por ele gerar amor por Israel, ele poderia chamar, e não, ele diz aqui, não me sinto o quê? Assim posso confrontar Jacó com a sua transgressão. É interessante que aqui, só abrindo mais um parênteses, dentro dos que nós estamos falando, que Deus adverte, repreende todos aqueles quanto amam e nos dá interesse para o mesmo fazer aqueles que nós amamos. E Zacarias 4:6, então ele me explicou, essa é a palavra do Senhor a ser entregue a Zorobabel, não por força nem por mediante a violência, mas por poder do meu Espírito, afirma o Eterno dos Exércitos, o Senhor Eterno, o Deus Eterno. O Espírito Santo, ele não surgiu depois do batismo das águas. O Espírito Santo atuou e inspirou todos os profetas, todos os autores da Bíblia. O Espírito Santo é a pessoa de Deus interagindo para nos convencer, nos confortar. E o Espírito Santo é quem nos conserva na fé e nos caminhos de Deus. Essa é a finalidade verdadeira. Mas entenda, você consegue, como aquele jovem rico, dizer, Senhor, o que devo para herdar o reino dos céus? O que eu devo fazer? Ele já fazia tudo, mas ele não se sentia, ele tinha, na realidade, esse negócio de se sentir salvo, porque se você se sentir salvo ou não, a salvação está aí. Se você conhecer todas as profecias ou não, elas vão acontecer do mesmo jeito, se você crê ou não crê. Mas a questão em si é que sempre é o nosso desejo de dizer que eu estou e posso fazer algo por mim mesmo com relação a fora a boa vontade de dispor-se a Deus, para que Deus mude, nós não temos outra coisa a fazer. Porque toda a obra do nosso coração, todo o desígnio humano é o quê? É mal, né? Todo o desígnio do nosso coração é mal. A palavra de Deus diz aqui em 1 Coríntios 12:3, na segunda parte, fala assim, que ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Não tem nada, né? Eu fico observando, né, que o Espírito Santo, né, como ele atuou no Antigo Testamento, o Espírito Santo é Deus, né? Então ele é eterno. A gente vê o Espírito atuando desde o início aqui do relato. A criação. Tudo. Estava presente na criação. Ele é criador, tem todos os atributos de Deus. Né? Quando você batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente. E ele que nos convence de todas essas coisas. Então, para que a gente consiga ter uma fé, para que a gente venha, qualquer coisa que venha fazer, produzir, crescer, né? Nessa caminhada cristã, né? De você poder ser testemunha, como Deus pede, né?
não existe outra forma se não for pelo Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo, você deve clamar o Espírito Santo, você deve cuidar do seu corpo, cuidar da sua alimentação, cuidar da sua vida, porque o Espírito Santo, ele quer habitar em você. Agora, dentro desse mesmo raciocínio, nós vamos ficar cheios do Espírito Santo em clamores, jejuns, em orações, em súplicas, mas não abertos a depender dele? Existe possibilidade? Não existe, né? Porque Saulo... Sim. Saulo, a Bíblia mostra aqui, em Atos 20 e 24, contudo, nem por um momento eu considero a minha vida como valiosa, tesouro para mim mesmo. Mas antes disso ele dizia assim, Atos 26, 11, 25, de 11 a 25, várias vezes corri de sinagoga em sinagoga, com o objetivo de castigá-los, fazer de tudo para obrigá-los a blasfemar. A minha fúria obstinada contra eles, atravessei terras estrangeiras para culpá-los. E arrastando para a cidade, apedrejaram as testemunhas, deixaram suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. A religião, por si só, ela é tão vaidosa, tão corrupta quanto a política, quanto outras coisas. A religiosidade, o obedecer por obedecer, as escatologias, desculpe, não é isso, perdão. As doxologias, todo aquele aparato, ou seja, um certo amigo que gosta muito de pensar, ele disse que às vezes ele ia para um determinado lugar religioso e vendo aquelas pessoas, um canta, o outro fala, o outro disserta determinadas coisas, ele dizia assim, essa doxologia é a concretização do cinismo, que são pessoas que estão aí na frente, mas na realidade na vida se odeiam. E a Bíblia mostra que Paulo odiava os cristãos, ele odiava outras pessoas. E Jesus veio num momento de um ódio muito grande. E aí ele começa a pregar que o evangelho dele é não mais do que dependência dele do Pai. Ele depende do Pai. Todo exemplo de Jesus é ele dependendo do Pai. E hoje, eu vou ler um tema, você lê outro e nós confinamos. Olha os frutos de quem recebeu o fruto do Espírito. Nós sabemos que o fruto do Espírito, são 5 frutos. É um fruto com 5 gomos, com 5 divisões. 8. São 8? 8. Tá bom. Então, obrigado pela correção. Mas vamos lá. Você começa e eu dou a sequência que... Tá lá em Gálatas, né? Vamos pegar aqui. Gálatas... Você pode começar aqui... Não, tudo bem. Vamos só ver aqui... Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, esse fruto, receber o Espírito Santo, é para se tornar amoroso, fiel, benigno, bondoso. E onde é que nós vemos isso? Temperante, não é? E onde é que nós vemos isso na prática da vida cristã? Você pode ir com Romanos 8,15, eu vou lendo os outros. Na outra página você encontra já os textos. E nós conversamos. Olha como e a finalidade da operação do Espírito Santo e que não tem a ver conosco. Se você está achando que você vai para uma religião para ser boa, para ser melhor, você precisa ter uma concepção agora desses trechos bíblicos, porque em nós não temos poder de nos melhorar, mas nós temos o poder de decidir deixar Deus nos melhorar. E é isso que esses trechos bíblicos nos mostram. Eu convido você a ler Romanos 8,15. Ronaldo vai ler para nós. Diz assim: pois vós não recebestes um espírito que vos escravize para andardes uma vez mais atemorizados, mas recebeste o espírito
que os adota como filhos, por intermédio do qual podemos clamar, Abba, Pai. Põe no braço, acolhe, né? A pessoa não precisa ter medo, né? Não precisa Mas morrer. de ofensor de Deus a filho de Deus, livraste todos os que ao longo de toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. O Espírito Santo liberta. O Espírito Santo nos transforma em filhos. Isso é Hebreus 2,15. Você pode continuar com 1 João 4,18. 1 João 4,18. Aí ele fala aquela passagem conhecida, né? Fala assim, que no amor não existe medo, né? Receio. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo pressupõe punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor. Então eu vejo assim que é um processo, sabe, Sérgio? É um processo. A gente precisa, né? Se eu citou lá na questão lá de Saulo, né? Como ele era. Ele era muito ligado às tradições, né? Com a questão que você falou da doxologia. Sabe que tudo tem o seu lugar. Tudo tem o seu lugar. A gente não deve desprezar. Mas a gente precisa ficar com aquilo que é essencial. Quando a palavra diz que o fruto do Espírito Santo, né, a essência de todos eles é o amor, a gente tem que estar ligado à essência, né, que é essa questão do amor. Né? Então, assim, o verdadeiro amor lança fora o medo. Então, isso quem vai fazer, quem vai conduzir, é o Espírito Santo. Agora, isso é uma transformação que a pessoa, às vezes, nota rapidamente. Só que para ela poder alcançar, né, vamos dizer assim, alcançar a plenitude, isso aí às vezes leva uma vida inteira. Isso leva uma vida inteira, que nós chamamos de santificação, que não é o caso do estudo de hoje que a gente está fazendo. Na realidade mas não com esse nome. Porque veja só, a Bíblia diz aqui que 1 Pedro 1,22 diz assim, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração. A Bíblia diz também para nós aqui em Colossenses, ele também nos contou do amor que tendes no Espírito. O amor é gerado pelo Espírito. A liberdade é um dom do Espírito. A autoridade do Espírito, como a morte de Cristo, nos liberta da escravização do pecado e das consequências da escravização do pecado. O Espírito Santo nos torna, através da aceitação de Jesus, como filhos de Deus. E aí, eu separei aqui alguns versos para nós meditarmos, como é que é o comportamento da pessoa que o Espírito Santo habita. Olha o que Deus vai mudando. Atos 10, 38. E se refere a Jesus de Nazaré como Deus que ungiu com o Espírito Santo e poder. E como ele caminhou por toda parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era a gente já comenta, vamos ler os textos. Romanos diz assim, a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Olha, Deus é quem derramou o amor nos nossos corações. A obra do Espírito Santo não tem a ver com sapatear, espumar a boca, amaldiçoar. Entenda. A obra do Espírito Santo é derramar o amor em nossos corações por meio dele, e ele mesmo nos outorgou. O próximo verso, leia aqui. Minha mensagem e minha proclamação não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento, mas constituíram-se em demonstração do poder do Espírito. Veja, está entendendo? Sim, sim, sim. O apóstolo Paulo, homem preparado, convertido, arrependido, aquele homem que lá em Atos disse que dava sua vida por perdida depois que conheceu Jesus. Ele está dizendo que as palavras dele, a mensagem dele não é o quê? Palavras persuasivas de conhecimento. Na verdade é isso mesmo, né?
por mais que você seja conhecedor da palavra, que você seja até poderoso em atos e palavras, tudo, mas se o Espírito não atuar, eu não convenço ninguém. Porque isso não está em mim, né? É o Espírito a obra dele. É ele quem convence o ser humano do pecado, da justiça, do juízo. Então, assim, se não for pelo Espírito, não é por força nem por violência, como nós lemos lá, mas pelo seu poder, pelo Espírito Santo. Então é Deus que faz esse trabalho. Continuando agora em 2 Coríntios 5, 13, 14, diz: pois se enlouquecemos, é o amor a Deus. Se conservamos o juízo, é porque vos amamos. Ele está falando aqui que, não, eu não estou louco para ir ele queria fazer determinadas coisas e as pessoas diziam: não, Paulo, essa loucura. Ele disse: se isso é loucura, isso é amor de Deus. O amor de Deus é chamado loucura. Então, receber o Espírito Santo, você passa a ter um comportamento tão diferente que as pessoas destoam você do comportamento comum, como você descreveu no início do nosso estudo. E é interessante a gente entender que quem convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Veja só aqui, olha, 1 Pedro 1,22 diz: considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada, já li, pela obediência à verdade. Quem é que purifica? A obediência à verdade. Quem é que nos leva a obedecer? Somos nós que fazemos, nós conseguimos obedecer? Eu fico olhando para você tem uma carinha assim, tão de bom garoto, que eu fico pensando assim: será que esse cara jogou uma pedra numa vitrine de alguém? Mas nós temos a dificuldade de obedecer, né? Eu que o diga, porque eu te dei trabalho para meus tutores, educadores, eu dei trabalho, né? Você tem filho, né? Tenho, filho, né? Tenho bastante. Você, quando se preocupa em encaminhar seu filho nos caminhos do Senhor, você ensina o que para ele? Aquilo que é certo, né? O que é correto. Você precisa ensinar o que é errado? Não. Não precisa, está na natureza. A gente não precisa ensinar o que é errado. Então, com a gente não é diferente, tá? Se não for pelo Espírito, né, como você está falando dos frutos do Espírito, eu gostaria de ler um texto aqui, 1 Pedro 5, de 5 a 7, que fala assim, olha: por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. Com a fraternidade, o amor. Então é um processo. Você vai galgando, né, os passos até chegar nessa plenitude, que é o amor. Então, assim, ninguém fica bom da noite para o dia. E você fala assim: você para ser um bom garoto, você não sabe o tanto que eu luto com essa questão do domínio próprio. Sabe? É um negócio difícil, porque o velho homem, a velha natureza, está aqui. Eu preciso deixar ela morrer todos os dias, senão ela vem à tona, né? Então, assim, quando você passa por uma dificuldade, passa por uma injustiça, logo o velho homem quer voltar à tona, né? Eu tenho que afundar ele, dizer que ele tem que estar morto, né? A gente tem que esquecer que às vezes ele sabe nadar, ele pode voltar. Então você tem que deixar ali, manter ele ali, porque o novo homem que vive, né, ele precisa ser alimentado todo dia para você viver. A conclusão do nosso estudo hoje, que nós gostaríamos de deixar como mensagem para você, é que os frutos do Espírito Santo de Gálatas 5:22, narrados pelo Ronaldo, o amor, a alegria. Uma pessoa alegre pode ser também uma pessoa assassina, mentirosa, que esconda dores. Uma das pessoas que eu vi demonstrar ter uma paz e um domínio próprio incomum foi Osama Bin Laden. Ele parecia ter uma paz fora do comum. O domínio próprio, um bom homem, educado, bom aluno, bom filho, melhor nos estudos. Hitler foi assim, era vegetariano.
Entenda que as formas de apresentação da nossa personalidade não é os frutos do Espírito Santo. Os frutos do Espírito Santo é alegria na tribulação, paz na tempestade, benignidade quando você tem os maus contra você. E tudo isso eu vou pedir para você finalizar lendo Filipenses 12 a 13, né? 12 a 14, perdão. A comprovação de que nós não conseguimos ter isso de nós mesmos. E este aí é o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Sendo assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, colocar em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus, pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, nem contendas. Deus seja louvado. Eu acho que esse assunto mostra o que é o batismo do Espírito Santo. É uma luta diária. Precisa ser renovada a cada dia. Precisamos ser batizados diariamente com o Espírito Santo. Precisamos crucificar o eu diariamente e dizer, Senhor, nós dependemos de você. Exatamente. Você que foi debatizado nas águas, nós tivemos aqui uma pergunta chamada os frutos do fruto. Procure dar frutos. Peça a Deus que tome conta da sua vida e que lhe ensine a depender de Deus. Que você seja abençoado, que sua família seja protegida e que essa mensagem tenha trazido a você não só conhecimento, mas uma revelação de como você pode receber a influência de Deus direta todos os dias através da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e nós vamos para a nossa próxima gravação. Amém.